I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I made of. I am so much more than my mistakes. I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I made of. I am so much more than my mistakes.
Salve, rapaziada, olhou aqui, é com muita honra que eu venho passar para vocês uma das coisas que eu mais amo, que é falar sobre o fisiculturismo. A gente costuma utilizar o termo Era de Ouro, a gente quer um pouco mais Nutella, mas eu trouxe aqui com vocês o André Doria, um pioneiro aqui do fisiculturismo, e ele vai contar para vocês. A gente vai fazer 3 lives, né, André? 3 lives. Eras de bronze, A de prata e a Golden Era. E tem também, Tinho, eu andei pesquisando, depois da Golden Era, depois do ar, do que veio? Uma coisa muito interessante, a era chamava Lee Haney Era. Eu Sim. achei muito interessante dar esse nome para uma era. Depois da do Lee Haney veio a Mass Era, que nós estamos na atualidade. que é a era da massa, dos caras grandes mesmo. Na verdade, nós vamos falar da bronze. Da bronze, lá atrás, quando tudo começou. O Adson, você até me permite mostrar o primeiro campeonato de fisiculturismo pra galera? Eu vou mostrar aqui. Olha só, galera, se liga nessa relíquia. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Olha que legal. Olha só. Então você pode ver, Tinho, tá todo mundo de sapato ali. Não podia, acho que não mostrava as pernas, porque ninguém tá mostrando. Foi o primeiro, oficial, né? Que tem o Eugene Sandel, tem um escultor famoso ali, que depois aqui, e tem um artista de teatro, que eram os juízes da prova. Eles passavam pelos físicos e observavam. Tinha umas regras para isso. É uma coisa icônica, porque na verdade, né, é 1930. É isso? E tinha 1901. Não, 901. Esse é 901. 1901, para vocês olha. terem ideia. Há 220 anos. Exatamente. Não é brincadeira isso, né? 220 anos atrás. Como evoluiu o esporte, como está agora. Muito, muito evoluído. A gente nem acha que existia essa era, né? Pra galera que sabe do que eu tô falando, se brincar, se a gente procurar, vai achar o Dexter Jackson por ali. É verdade. Pelo menos ali atrás varrendo e observando já. Falou, pô, acho que eu ganhei esses caras. Vince Taylor e o... Eu esqueci Albert Beckles. o Albert Beckles. Esse competiram, hein? Inclusive os 3 são negros, né? Tem uma resistência física fora de série. Pois é. Muito interessante. O Eugene Sandel, naquela época, na verdade, ele nem era um dos principais. Exato, a galera falou aqui, ó, eu tô doido, é 120 anos. Não 220. Não, é 120, Aí pronto. Foi mal, galera. Já tava animado. Vocês sabem que cálculo não é o meu forte, né? Era pra ser. Mas vamos continuar aqui. Então, aqui tem uma... Aí tem um pessoal aqui que... De todos esses aqui, o que se destacou bem foi o Sigmund Klein. Em 1925, foi um dos primeiros homens a ter as grandes redes de academia em Nova York. Ele era um percussor das academias. E depois ali embaixo aqui em cima tinha Bob Pandor. 1900 e tinha minha aqui, vista. Né? 1900. Esse era fora de série, esse tinha que ser estudado. Porque ele era um cara com uma extrema definição, uma coisa assim, avassaladora para a época. E eu entrei num site, estou até comentando com o Itinho agora aqui, entrei num site para dar uma pesquisada americana e estavam falando, um médico falando, ele tomou umas Deca. Mas como? O cara tomou umas Deca 1900. Aí eu li de novo. Aí o de baixo falava, isso é GH. Não é, pô, não pode, não existia. Não existia, para vocês terem ideia, não existia nem os esteroides ainda. Não tinha nada. Não tinha nada. Isso aí era um recurso de treinamento, os homens naturais. Sequer existia aqui um levedo de cerveja, talvez. É uma cerveja mesmo, eu acredito. Ou a cerveja mesmo, cerveja, porque né? nem refrigeração tinha direito naquela época. O cinema estava engatinhando, a refrigeração não tinha. Esse Hermann Gorn aqui embaixo era um strongman, ele era muito forte. Okay. Ele era fora do padrão, ele aqui. Mas eu não conhecia esse Fred Rolon. Não, nem eu. Você vê que tinha uma massa avantajada, tinha uns braços bons. Né? Eu achei interessante o volume dele nesse volume, braço musculoso então, para 1905, galera. 1905 então, era uma época... Eu vou até tentar achar ele aqui, o nome é... Deixa eu ver se eu encontro. Mas é difícil, não... Era muito... Não encontra, não. Era muito exercício, são fotos muito, muito raras e... O nome era Fred Rolon. Acho que não...
Olha lá, achou? Achei, mas... Cara, Olha isso aqui. Essa foto. essa aqui? Ó, mas olha essa aí. Ele realmente, em 1905, esse cara era um cara grande. Sim. Tá vendo? Grande, seco. Então, seco. E cara de malvado. Isso, É. naquela época, eles usavam muito a musculação, vamos falar assim, a cultura física, o weightlifting e o wrestling andava junto. Então, esses caras lutavam, eles levantavam peso, fazia cultura física. Porque eles eram pessoas para mostrar o físico, era circense o ato. Eles não tinham um campeonato, então eles viviam disso. Faziam provas de força, faziam provas de fisiculturismo, da cultura física, eles mostravam o físico nos teatros, nas viagens e nos circos, né? É, porque ó, o Bob Pandor mesmo aqui, ó, 1900. Isso. A primeira competição foi em 1901. Provavelmente ele deveria estar por lá. Aí, ou seja, na era dele aqui, houve uma época em que ainda não existia competição. Não. Os caras treinavam porque gostavam mesmo. Gostavam e a maioria desses homens são da Europa, não era americano, nenhum deles é americano aqui, eles tinham um grande problema que era o inverno. Então era 6, 7, 8 meses de inverno e eles gostavam de se movimentar. E era peso. Então, naquela época, vamos falar assim, o modismo era o wrestling, a greco-romana, que era uma coisa que diferenciava os homens. Você é campeão de greco-romana, você trabalha com peso, era diferente. E eles faziam muito greco-romana porque era indoor, era fechado. Uma neve absurda, né, na Europa. Então não tinha essas provas, essas coisas. Então era todo... Acho que eles treinavam mais de 10 horas por dia. Nossa. Por isso que tem essa definição O extrema. Arnold já chegava a treinar 6 horas, né? Então, eu li muita coisa de 8 horas, 6 horas. Olha o Bob Pandora, uma extrema definição. Olha isso, é um absurdo. Extrema definição Não. aqui, com volume bom. Bom, E numa era em que não existia esteroides. olha, Então, o que me impressiona nessa foto, Itinho, é o pescoço. é. Porque eles faziam wrestling, né? E tinha que ter um pescoço grande para poder segurar aqueles golpes que eles caíam de cabeça no chão. E Bob Pandora tinha uns exercícios que ele ficava de ponta cabeça naquela época, enfiado com os 2 pés numa argola, fazendo abdominal. Pra você ver que ele tinha um abdominal marcado. É. Ele tinha pouca altura e não tinha o máximo 80 quilos. Mas era um cara extremamente definido Sim, sim. para a época e até para a atualidade, porque esses glúteos definidos assim ia ser certamente um concorrente a um título aqui. Não, até na atualidade hoje isso aí é considerado um shape bom e que hoje em dia, se um cara colocar esse shape com esse condicionamento, Então. ninguém acredita que o cara não toma nada. Então, o cara Ainda foi- mais que hoje, porque a gente tá falando de esteroide. Mas imagine hoje que os caras têm whey protein, BCAA, tem toneladas de várias coisa, né? coisas que realmente a creatina que ajuda, né? Glutamina para tanta coisa. Então, tem muito recurso hoje. E nessa época nem a indústria existia, alimentícia. Eu acredito que não tinha. Imagina, nem pensava nessas coisas. O que tinha de abundância era leite. Todos eles faziam uso de quase 3 galões de leite. 2 galões de leite, que dá 5 litros e meio, 6 litros de leite por dia, que era uma proteína. E grãos e frutas e saladas. Então você vê Eles apostavam na alimentação. na alimentação, grande alimentação e carnes. E carne também era uma coisa difícil, de armazenamento inclusive, porque não tinha refrigeração em abundância em qualquer lugar. Comprava-se a carne e guardava-se dentro da banha. Ô André, você acredita que hoje a mentalidade da galera faz ele não se desenvolver? Sim, ele não acredita que ele pode. Isso. E eu percebo isso porque eu trabalho com o público. Eu procuro assim, eu sempre estou procurando um talento no meio dessa multidão que me procura nesse decorrer desses 45 anos. Sempre tem, e sempre encontro. Encontrei o Paulo Lima. Já era a mente tem que andar junto, atividade física e essa mente aguçada de querer realmente ser forte, querer fazer. O menino chega na academia e fala assim, o que eu posso tomar? Mas ele tem a mão tão fina, que ele nunca pegou num ferro, nunca fez força. Ele não tem aquele negócio que você tem, que teve que fazer a dureza da tua vida, né? Aí você não tem que tomar nada, você tem que comer a comida que a sua mãe põe na mesa. Ele desdenha disso, ele acha que isso não é. E a verdade,
que tem que ser a comida e o treino. É tanto que o pessoal olha calo na minha mão e até quando eu não treinava, os calos, minha mão meio que se manteve grossa, mesmo quando Sim. eu trabalhei de vigilante e estava sem A treinar. mão nunca mudou. Por quê? Porque eu calejei foi anos. Pedreira, treino. Pedreira, Pedreira treino. de pedra, quebrar pedra, quebrar já- pedra? sim, Nossa, sim. você é um homem forte. É, porque já. aquilo lá tem que ter uma resistência, é outra força, né? Contínuo. É um trabalho Então, contínuo de o trabalho força. da pedreira, André, É. o que eu menos gostava era o final do dia. Que era Porque assim, eu quebrava a pedra, então Certo. batia marreta, batia martelo Horas. o dia inteiro, horas e horas ali. Era pegando pedra, virando pedra, batendo com a talhadeira, fazia a marcação, virava, batia com a marreta. E aí ia só juntando do meu lado os paralelepípedos. certo. Depois, Aí fazia 300, 400, Nossa 500. depois tem que carregar. No final do dia, eu tinha que jogar num montoeiro alto, Ah, assim, certo. muita pedra, então eu tinha que jogar lá no Lá no topo. alto. Então, Completava imagina o aí, exercício. você pegando o paralelepípedo. Chegava o final do dia, André, a minha mão aqui, ó, chegava a dar sangue. Dá sangue porque, Porque eu mesmo pegava a com a mão pedra, forte, eu pegava a pedra e jogava, mas É. na hora da pedra sair da mão, ela fazia raspava isso aqui, e ó. vai indo. E aí você tinha que ir embora e é isso aí. Isso é um serviço árduo que eu acredito que essa gente tinha. Um serviço Sim, árduo. sim. Eu acredito que o treinamento Então. de fisiculturismo começou assim. Com dificuldade da Porque, vida. ó, imagina só, o cara não sabe de treino, o cara não sabe de nada. Aí ele vai ter que fazer um carregamento de pedra. Eu terminava aquele carregamento com o dorsal explodindo. Com o lombar esmagado. O lombar, tanto que o Fabrício, quando ele pôs a mão aqui assim, ele falou, caralho, seu lombar é fundo. É fundo porque treino os Então, imagina, anos e anos trabalhando na pedreira ali, aquilo meio que se formou e eu não perco, mesmo quando eu tô magro, tipo, alguns anos atrás, antes de eu começar, em 2018, que eu voltei a treinar em 2018, ficou com o lombar grande. continuava fundo, porque é uma estrutura que você criou na vida. Da né? vida, não foi assim. Isso. Então, isso é uma coisa que eu vi muito também. É duradouro. Os homens treinavam 20 anos para ter um físico. Sim. 20 anos de atividade física. Ele era um profissional de strongman, de weightlifting, de greco-romana, de cultura física. Ele vivia disso. Então, eles trabalhavam muito com o corpo. E hoje em dia essa coisa sumiu, né? Sumiu. O cara não precisa trabalhar, o leite está vendo na porta dele, ele vai no supermercado, ele não precisa ir atrás do gado no campo, andar 3, 4 quilômetros no meio do mato pegando vaca. Não é verdade? Sabe quem me despertou para uma coisa de treino por anos? Meu irmão que nem treina. Por quê? Eu tava lá na Bahia e aí eu falei assim para meu irmão, não, porque minha genética é ruim, porque eu sou o menor dos meus amigos e tal. Aí ele chegou e falou assim, eles treinam há quanto tempo? Aí eu falei, uns 10 anos, outros 8, outros 6. Ele falou, porra, eu nunca vi você pra passar um ano treinando direto. Você sempre para. E é uma realidade. Eu comecei a treinar, que eu fixei mesmo em 2009. Eu falei assim, quer saber, eu não vou só acompanhar, vou treinar. Treinei de 2009 até 2012. Nessa brincadeira, eu comecei com 65 quilos e cheguei a 95. Então, comendo bem, se alimentando bem, Ou treinando. seja, foram 30 quilos adicionados. Nossa, em sem 3 usar hormônio. Em 3 anos. Sim, sem usar hormônio. Então todos têm que ter escutar isso e entender que é possível. Sem usar hormônio. Hoje eu uso, então não tinha por que eu estar mentindo que naquela. Hoje tá mentindo que naquela época eu não usava. Então, Foi sem usar hormônio. Cheguei a 95 E são quilos. 3 anos. 3 Você anos. imagina 10 anos contigo. Então, aí imagine se daquela época eu tivesse até hoje treinando. Aí agora, de 2018 pra cá, que já tinha um canal, eu comecei assim, vou treinar pra competir. Mas- Aí você inicia um projetinho, mas você nunca termina. Nunca termina. Aí eu frustro, paro de treinar. Por isso que quando alguém vem hoje a última vez que eu pesei tava com 114 quilos. Bastante peso. A última vez que a pessoa, você vai competir, eu falo, não tenho pretensão nenhuma, eu tenho Nenhuma. pretensão de treinar De agora. treinar, Adicionar massa muscular. Vou treinar pelo treino. Se ano que vem tiver bem, vou. vou. Se Senão, não tiver bem, continuo no treinando. outro. No outro. Se não, continua treinando. É. Pois esse acho que é o segredo da longevidade e da boa saúde física, que esses homens, com exceção do Sandon, todos tiveram uma longevidade assim, fora do padrão em atletas de culturismo hoje, né? O cara morrer com 90 anos de idade. Nós vamos falar de um homem aqui que deu... Já a gente passa. Opa, esse é legal. Ele com 90 anos, ele se propôs a dar 90 saltos
sobre uma corda de uma cadeira para outra, pô, tem 90 anos. 90 anos. Eu tenho 60, não faria, entendeu? Olha só, Então, o cara com 90 ele anos se propôs. queria saltar de uma cadeira para outra. Os 90 saltos. O assim. nosso desafio é chegar aos 90. Então, se você chegar aos 90 anos, Já. já tá bom. Já é um salto, E né? esses homens eram todos realmente naturais, porque o esteroide foi inventado, né? Foi separado, foi trabalhado numa outra época. Nós estamos falando aqui do fim do século XVIII, início do século XIX. Então, lá para frente mesmo, que depois, na década de 50, que se comercializou muito sutilmente o esteroide, que foi feito na Suíça, né, que tem nesse próximo item aqui, foi nessa lá. Em 1955, foi sintetizado por pesquisadores em laboratórios Da CIBA, né? da Suíça lá. Arquivou uma patente nos Estados Unidos em 57 e começou a comercializar a droga como Dianabol em 58. Então até 58 e foi rastreado isso. Foi rastreado as pessoas falam, mas o nazismo tinha, sim. A Adolf Hitler tinha um trabalho com testosterona para aumentar a agressividade e a força e a resistência física dos soldados. Soldado, é diferente. Que era outra história. Não tinha acesso ao público para poder E o usar. engraçado é, sabe o quê? Eu já debati com uma pessoa entendida do meio, que ele falou assim, mas já existia anabolizantes antes de sintetizarem anabolizantes. Eles extraíam um líquido do testículo do gado para poder... Aí eu falo, é alimentação. Não é comida. Ainda é comida. Não, eu sempre escutei isso desde quando eu comecei, que o testículo do boi, o testículo do galo, que se vende até hoje, você procurar no supermercado por aí fora, você encontra. Mas quanto você tem que comer para você ter um nível alto de nem testosterona? 0,0001 alguma Você coisa ficar ali. comendo bola E de eu vou boi a falar vida uma coisa inteira. pra você, ó, André. Pra mim, isso aí era puro placebo. Placebo. Eu já vi pessoas fazendo em placebo na outra pessoa, assim, por exemplo. E a medicina usa muito placebo. Usa muito. Teve uma vez que um amigo meu, ele era viciado naquele negócio de nariz. Sim, sim. Ele não conseguia dormir, disse que estava sufocado. E aí tinha que ser o produto. Daquele produto. E ele morava próximo da farmácia, mas já era meia-noite. Na Acabou minha o produto. cidade lá, a farmácia estava fechada e acabou o produto. E ele, mãe, eu tô sufocado, eu não tô conseguindo dormir, não tal, tal. A mãe falou, tá bom, eu vou na farmácia e vou comprar. Ela foi na pia, encheu de água, saiu de casa, deu uns minutinhos, voltou, colocou no nariz, o moleque dormiu. Então, isso existe pra caramba. E eu acho que já foi até testado isso em grandes atletas, que eu vi uma pesquisa antigamente, que eles chegaram próximo a uma marca favorável de um cara que estava usando. Muito próximo. É muito próximo. Isso é talento das pessoas. E uma coisa que eu falei uma vez, eu falei em 2016 e fui criticado até, mas a galera, porque assim, a galera hoje tende a criticar o que ela não compreende. Há fisiculturistas que eles falam, quando eu me intitulava natural, eu meditava para produzir hormônio. Eu deixava o corpo descansado. Isso, ele disse que ele parava, um cara que usava meditação, Ben Pakulski. Ben Pakulski, um atleta famoso atualmente. Não, e tinha um físico bom para a época, um bom físico. Ele disse, se você é natural, tire no mínimo 10 minutos para meditação. Para manter o seu corpo numa Exatamente, para sintonia. você, manter o seu corpo na sintonia. E isso gera o quê? Poxa, meu corpo está em sintonia 10 minutos, vou treinar, minha testa vai estar mais alta. Aí você vai naquela crença. Então, e aqui nessa hoje nós vamos falar de um homem que foi um grande colaborador esse aqui, George Rex Schmidt. Ele colaborou demais com a musculação atual, que a gente até esqueceu. Ele, no fim da vida, ele escreveu um livro sobre psicologia e comportamento. Nós estamos falando de 1930. Ele nasceu em 1970. Ele não era um escritor, mas ele escrevia as experiências dele. E ele morreu em 70. Ele morreu em 1930. Morreu em 30. Nasceu em 1870. George Rex Schmidt. 870. O Leão Russo. Esse homem ele escreveu alguns livros que falava sobre o comportamento mental para que você possa ser uma pessoa positiva na vida, claro, e como um atleta. Ele falava que você tinha que se manter em sintonia
para que você tivesse, para você gerasse energia. Aí. Que ele conhecia como energia. É a mesma coisa da meditação, né? Então, tem uma ligação para isso. Que ele falava que era necessário essa fase também de você se manter imaginando você executando os movimentos que você deseja do levantamento no fundo do túnel. E isso, acho que gerava o que você acabou de falar, um aumento da testosterona e o cara ia com mais vontade, mais ímpeto fazer a prova, o levantamento. Para quem vai mais pro lado da fé, o que foi que Jesus falou? Se você pôr na sua cabeça uma coisa e não duvidar, tudo te será feito. Então é isso. Olha que bacana. Você é o senhor do seu universo. Tem você até uma pode frase, modificar isso. O pensamento é a força criadora. Então, e aí está uma prova disso. Esse era George Heck Schmidt. Ele nasceu em Tartu, na Estônia, em 1870. E logo na escola, como a gente estava falando, ele já se destacou nos esportes, só que tinha muita neve. Ele começou a fazer greco-romana e com 19 anos ele era campeão mundial de greco-romana, de wrestling, e campeão de levantamento de peso já. E você vê, o médico do Kizar, o médico, a mesma coisa que o médico do presidente dos Estados Unidos te chamasse no seu consultório e pediu para ele mostrar o físico. Ele foi chamado lá, porque ele era muito forte. Ficaram impressionados com o volume muscular que ele tinha e perguntaram o que você fazia. Treinava peso na academia. Que você poderia ser o homem mais forte do mundo. Isso foi uma enxurrada na mente dele. O médico do Kizar era uma coisa muito importante. Falou isso e ele acreditou piamente, como você acabou de falar, acredite. E ele se tornou um dos homens mais fortes que andou sobre a Rússia. E depois ele foi embora para a Inglaterra. Aí começou uma sequência muito grande de vitórias, que ele teve 2 a 3 mil vitórias. Alguns lugares falam 2.000, 3.000 vitórias de wrestling, que ele se tornou imbatível. Inclusive ele está no hall da fama da luta livre, mas ele tinha um segredo, que era o peso. Ele gostava de treinar com peso. Tem uma próxima foto aqui, que ele... Estou te falando em 1800 e pouco. Olha o tamanho do bíceps aí, tá vendo? Aí eu fiquei impressionado com isso. É um cara que fazia bíceps e tinha. Ele tinha volume, ou pescoço. Ele tinha 55 de pescoço. Porque ele inventou uma coisa chamada bridge neck, uma ponte com o pescoço. Ele fazia a ponte com o pescoço, os pés apoiados e o pescoço apoiado lá daquele lado, e o arco nas costas inteiras. E movimentava 165 quilos nesse movimento. Então para poder jogar os levantadores, porque ele gostava de peso. E em Tartu Tartu na Estônia tem um museu dele, e essa foto estava na parede assim, eu olhei assim e falei, mas que coisa. É um homem forte. Com 100 quilos. Olha, 46 de bíceps, 55 centímetros de... Eu planejo colocar algumas fotos aqui atrás, aqui, no podcast. E eu tava pensando só em década de 90. Tá, mas você já mudou de agora ideia. Eu já mudei de ideia, vou colocar algumas dessas fotos é verdade, aqui. esses caras são desbravadores, porque não tinha nenhum protocolo, né? Tem mais uma foto, não sei Eu queria só dar um recado pra galera, porque galera, isso aqui é pra vocês. Você que acha que minha genética é isso, minha genética é aquilo. André, é isso que eu vinha falando. Minha genética é ruim, mas eu não parava pra treinar, pra falar assim, não, treina pra ver 1 ano direto, 2 anos direto. Você vai mudar. Então, isso aqui é pra você ver. Eu não tenho dinheiro pra usar pra comprar whey, pra comprar whey. Treina, cara. Dá o seu máximo no treino. Que você não vai morrer. Come o mais limpo possível. Isso aqui é pra você ver que você também consegue. Todos conseguem. Se nessa época limitada, quem tinha força de vontade conseguia construir isso? Quem não conhecia. Então, eu sempre falo para as pessoas, esses homens são desbravadores. Eles não conheciam. Eles tinham o mínimo de informação e a experiência própria do dia a dia deles. E eles viviam disso. Esse homem ficou rico, porque ele se tornou uma celebridade. Vários reis se curvaram a ele aqui. Isso aqui é uma academia de wrestling de 1870. Não é só peso. Veja bem, tem um crossover aqui. Tá vendo? Tem um alongamento, tem uma cama elástica, tem um wrestling aqui, e tem as fotos dos caras. E tem peso. Eles trabalhavam assim, eles tinham essa noção. E tem várias fotos originais mesmo. Essa aqui é um desenho, mas tem fotos originais que isso era um centro de treinamento, era o suprassumo do negócio. Você ser enviado, ou você
conseguir ter uma entrada ali, porque era uma coisa que te levava a outro patamar social. Você ia poder viajar pela Europa, conhecer os Estados Unidos, que era uma coisa, um sonho de todos os europeus naquela época, era isso, porque os grandes circos, os grandes teatros faziam essas campanhas, levavam os homens fortes, homens e mulheres, e eles iam junto. E é isso, uma boa alimentação e uma boa... Tem uma foto embaixo, Itinho, que mostra... Ó, esses pesos está no Museu de Tartum. Eu fiquei abismado, porque eu conheço ferro. Isso aqui é mais grosso do que o normal. É mais grosso que o normal. E esses kettlebell aqui não é de brincadeira. Isso aqui eu acho que é da grossura, que a gente tem a barra olímpica aí, né, na sua academia, sim. E tem aquela parte mais grossa. Eu acho que isso aqui é da grossura da parte mais grossa. Então, porque isso aqui é impressionante. Isso aqui está no museu e assim, eu fiquei olhando isso e falei, pô, o material original que ele usava, e eles guardaram isso para que pudesse mostrar ao público. Porque ele é uma celebridade na cidade, inclusive. O que ele tinha lá? Barras e pesos. E George Heck Schmidt tinha uma obsessão por pernas, que todos os atletas daquela época não tinham um volume tão grande de perna, mas ele tinha um volume enorme de perna. E ele fazia um exercício com a barra por trás das costas, ele punha por trás das costas e agachava. O recorde pessoal dele foi com 45 quilos, que dá 100 libras, 550 repetições. Pô, o cara é um fora da curva, né, na época, para ele ter uma noção que aquilo poderia melhorar a força dele a hora que ele pegou. Quantas repetições total? 550. Eu falei foi pro Fran, que o meu amigo, o cara que me inspirou a treinar, ele chegou a fazer 300 repetições no bíceps. Ó, tá vendo? A meta dele era 1000, nossa. Só que imagina 1000 repetições. Nossa, que homem louco! Nossa senhora, isso eu admiro um povo desse assim. Ele chegou, eu nem falo o desenvolvimento que ele chegou, porque a galera só vai falar, tá mentindo, isso então, aquilo, ele cresceu, não cresceu? Primeiro falaram que era um amigo imaginário meu. Aí eu fui e mostrei o cara, que o cara hoje o trabalho é foda, o trabalho do cara. Entendi. Entendeu? Então, e isso aqui foi na Estônia. Como ele na Estônia na Europa ele era muito conhecido, ele foi convidado para participar das grandes provas, dos grandes circos da Inglaterra. O sonho era a Inglaterra, que se você mostrar uma próxima foto, ó, isso era uma academia já na Inglaterra. Dá uma olhada lá. Vamos falar assim que é precário, né? Pô, mas deixa eu ver, você está fazendo bosta, como eu falei. Ó, todo mundo tem shape. Tem um remo aqui, ó. Ó, tem um remo aqui, ó. Cara, eu tenho pra mim que eu já vi um remo numa academia. Meu pai tinha um desse aqui, ó. Isso, desse tinha aqui. Pra mim que eu já tinha Cara visto. Do céu, eu me arrependo de não ter achado isso aqui. O meu irmão levou e ficou. Isso é de madeira com uma armação de ferro, de bronze, uma coisa mais linda. E foi embora. Você vê, os caras têm uns ferros lá, tem uns pesos, tem uns caras fortes ali, tinha. Então, essa era uma academia na Inglaterra, onde ele foi treinar e fazer as demonstrações dele. Ele tinha uns recordes pessoais, que ele bateu o primeiro recorde do levantamento de peso. Antigamente era weightlifting one hand, uma mão. Ele levantava com uma mão só. O Eugênio Sandel fez 95 quilos. A primeira vez que ele pegou na barra para fazer isso, ele bateu esse recorde, que era um recorde mundial, ele fez 100. Incrível. Ele chegou a fazer, depois de 4 anos, 136 quilos com uma mão só. Você imagina, você tem uma barra, se você fazer um supino com 136 quilos, você já pode se considerar um cara dentro da academia meio que com destaque. Mas você puxar o peso do chão e jogar para cima com uma mão só e sustentar, é uma coisa forte. O homem tem que ter uma lombar. Uma mão de aço. E eles envergavam para fazer aquela barra. Envergava total. Assim. Total, é uma coisa muito legal de ver. E esse levantamento era o que era usado nos primórdios do levantamento de peso, depois foi trocando. Foi trocando por arranque, por arremesso, eles já faziam depois numa outra época. E isso aí era uma coisa que. Olha lá. Era para mudar, não? Não, pode mudar. Pode mudar? Tá vendo? Esse aqui é o cara, olha a elegância dele. A grossura do pescoço. Do pescoço, ele tinha os reis e as rainhas o reverenciavam, porque ele era um homem que sabia se comportar e comia. E num dos livros de um rei não sei se é Estônia, de um país basco, convidou ele para poder ter ele na casa. A mesma coisa que você ter aqui né? O Ronnie Coleman. Na sua casa. Pô, vem na minha casa, fiz a tua história, acabou, você fez sua história ali.
ele falou assim que ele comeu tão bem, tão educadamente, que ele se surpreendeu com o tamanho do cara, com a mão dele, achou que ele ia ser um troglodita comendo. Até hoje tem essa Tem essa, ó, mentalidade, tá vendo? né? Já Até tinha. hoje. Ele era um homem muito educado, sabia falar 4 línguas, ele era casado, ele era muito centrado em você ser um homem que teria uma vida em família, teria que ter. E falava assim: o cigarro, olha que coisa interessante, o cigarro e a bebida é o germe da morte. Está escrito na capa do livro dele. Então ele pregava muito a saúde física e o bem-estar. E ele, fatidicamente, né, ele foi convidado para lutar nos Estados Unidos. E ele já era um campeão de wrestling muito conhecido e levantamento de peso. O que aconteceu lá foi que ele encontrou um cara chamado John Gotti. John Gotti, o sujo. Entendeu? Mas era wrestling, a regra é essa. Então é assim, é. E como ele era russo, foi a primeira vez, olha que situação, que coisa muito interessante. Foi a primeira vez na história da imprensa mundial e americana que se usou a águia, que era o americano, John Gotti, e o urso. Aqueles desenhos alusivos, Estados Unidos versus Rússia. Uhum. Começou aqui. Começou sim, aqui. E contra. E o John Gotti, ele se besuntou de óleo e ele não reclamou, ele perdeu a luta. Em 1901. Olha só. Ele foi embora. Ele falou assim, não faz Mas mal. não conseguia agarrar ele. Não conseguia agarrar, porque ele tinha a fama de se agarrasse, acabava. Acabaria a brincadeira. O cara ia ser jogado no chão. É muito interessante, né? Se ele fosse pro chão, acabaria a wrestling, o jogo. Depois de 11 anos, os empresários pediram, volta, vamos de novo fazer a revanche. O que o John Gotti fez? Isso saiu na imprensa americana, nos jornais de Detroit, de Nova York. Ele contratou com antecedência 2 sparring, para os sparring que iam fazer o treinamento com ele lá dentro dos Estados Unidos. Era amigo do John Gotti, que que torceu o joelho dele de uma forma que ele não conseguiu lutar. Só assim que era para ganhar dele. Mas mesmo assim ele foi recebido pelo presidente Roosevelt, que era o presidente atual, e a imprensa perguntou para o presidente: o que você viu? Ele falou assim: eu vi um homem mais forte, um ser humano mais forte, nunca tinha visto nada igual. Se eu não fosse o presidente dos Estados Unidos, eu gostaria de ser George Hextmith, um homem educado, soube perder as 2 vezes e não reclamou. E se você pudesse todos pegar na mão dele, sentir o poderio que era a mão dele, que realmente ele teria ganhado. Ele só perdeu pela sujeira. O próprio presidente falou isso, né? Aí ele se retirou para a França em 1937, onde ele começou a escrever os livros. Ele escreveu uns protocolos de musculação, protocolos de nutrição e começou a inventar algumas coisas. E é muito interessante. Essa é uma parte interessante, Tinho, porque ele eu vou pegar aqui, senão eu perco aqui. Pode passar? Aqui, pode passar. Aqui, ó, umas fotos dele, né? O shape aí, né? Ó, rapaz. Não, aqui a luta anterior, ó, esse cara, depois dessa agora, Tinho, esse era o John Gotti, ele tá de costa. O John Gotti na luta, né? Que eu acabei de narrar. E ele se retirou as 2 vezes que ele lutou, ele perdeu, se retirou pro sul da França. Isso já era em meados de 45, 47. O que ele fez? Ele começou a escrever essas coisas de cultura física, escrever livro de psicologia e bom comportamento em treinamento, essas coisas. Ele começou a escrever. Ele inventou, por ele se machucar, ele se machucou, lesionou as costas, ele não podia mais fazer aquele exercício que era as 550 repetições dele. Ele inventou um aparelho que, essa é a maior contribuição de todas as que ele fez, mas que eu a considero uma das maiores. São 2 coisas. A primeira foi esse aparelho que chama Hack Squat. Foi ele que inventou. Põe para cima que você vai ver. Eu queria só ressaltar aqui, olha a profundidade dessa lombar. Então, porque era o neck bridge, a ponte. Esses caras tinham uma lombar de aço, né? Aqui a segunda luta que ele fez, que parou o estádio, e já tinha filme disso. Parou o estádio, parou Detroit. Olha, aqui é gente para assistir. No estádio era uma coisa. Ó, aqui em cima, ó. Era gigante. A quantidade de gente era aqueles estádios de beisebol lotado, porque o John Gotti era o sujo, e o povo vaiou ele dentro da casa dele, sabendo que ele fez coisa errada pro cara. Caramba. E ele se retirou e começou a produzir as coisas assim no fim da vida dele, para ele poder deixar um legado. E esse aparelho, o Hack
o hack squat aqui, ó. Got wins from hack. O apelido dele era hack. Então por isso que... Mas, deixa eu só voltar aqui Esse. no negócio. É esse o inventor do hack. Cara, George Hack tá Schmidt. explicado Então, essas pernas então aqui, ó. tá, e essa foto ainda não é a perna, porque todos não. Olha, ainda, aqui, ainda, ó. ainda tem assim, ainda tem assim umas fotos que eu fiquei olhando e falei, mas peraí, esse cara tinha muita perna pra época. Porque os caras não faziam isso, os outros. Ele fazia. Ele tinha uma perna meio avançada pra época, porque ele gostava de fazer aquele exercício que eu te falei, que, aqui, ó. Esse exercício, que é o hack, esse aqui é o que ele fazia. É uma barra por trás e agachava, certo? E ele se lesionou. Porque aí o joelho vai embora também, né? Vai embora, porque era pé fechado, ele lesionou o dorsal numa brincadeira de pedras, que ele foi levantando umas pedras, machucou e ele veio na velhice. Ele inventou o hack squat, que isso em todas as academias do mundo tem um hack, né? Tem um aparelho de hack squat. E na década de 60 ele foi popularizado realmente. Tem aquela foto aqui mais para cima. Ó, aqui nós vemos o Franco Columbo fazendo um hack squat. Tá vendo? Aí, como tá aqui, já tem um alívio, né? Tem um alíviozinho, tem ali o pé separado e tal. Os caras já tinham uma noção, assim, né? já tá com a barra um pouco mais abaixo do glúteo para não pegar muito. Não tá tão arrebentado. E nessa época aqui vocês podem ver o John Defenders, o Mr. USA, já com um aparelho. Isso aqui é década de 70, Golden Era. Tinha um aparelho de hack squat. E aqui o fenômeno, claro, né, meu? Tom Clancy fazendo uma variação com o joelho na ponta do pé. O Tom Clancy sabe quem faz isso? Surreal. O gorila faz isso sem peso. Sem peso, ele faz. Eu já vi ele fazer. Ele tem uma ponta grande. Eu não encaro fazer isso aí, não. Tem um dó no meu são joelho. poucos. Então ele popularizou isso aqui. E essa foi uma das contribuições. Hoje isso aqui tá aqui. Ainda ontem eu fiz. Então, entendeu? E você vê como que judia. É um substituto de um agachamento, né? Ainda ontem eu fiz. E a segunda invenção que ele popularizou é o supino. Ele é o inventor do supino. Caramba, então, do banco de supino. Isso aqui é a bridge neck que eu te falei, que apoia os pés, e aqui a cabeça. Você vê? O lombar está acionando. Isso aqui era o movimento de supino. Tá vendo? Desce a barra no peito. E eles faziam isso aqui. Porque na verdade eles faziam isso para poder sustentar o levantador. O western não podia encostar as costas. Então eles tinham esse ao pescoço. mesmo tempo era o peito e a lombar. Como ele machucou essas costas, não conseguiu fazer, ele começou a fazer diferente. Pode passar, tem um banco lá, aqui. Tá vendo? Começou a executar de uma forma diferente, que se tornou um dos primeiros bancos de supino. Sabe como era o nosso banco de supino Pelo lá na amor de Bahia? Deus, eu tenho até medo. Você sabe que lá na Bahia, e acho que aqui também tem os meio fio de pedra, né? Nossa, sei. Então a gente pegou 2 meio fio, dividiu um no meio, colocou os 2 pedaços. Nossa. E colocou a outra pedra em cima. Pronto, era o banco. Então a gente deitava, Isso. ao mesmo tempo que fazia supino, Escovava as costas já. Escovava as costas, Já saía deixava lixada. Já saía lixado. É. Então, meu amigo Jean Mazarotto, um atleta que nunca pôs a mão na barra até chegar na minha academia, e quando ele chegou na minha academia, eu falei para ele assim, e você vai agachar? Ele falou, vou. Então você vai mostrar que se você faz esses 330 que você falou que faz. Se você nunca pôs uma mão na barra de agachamento, como é que você vai agachar? Não, eu tenho uma barra que é um eixo de trem, assim, lá em Torrinha. Isso é verdade. Esse homem entrou embaixo da barra com 330 quilos na academia e fez o movimento. Ele ganhou o campeonato paulista e o brasileiro e bateu o recorde juvenil. Eu fiquei impressionado. Eu falei, mas e o supino? O supino era 2 latas de 20 de tinta. E aí colocava uma tábua. Uma tábua enrolada com umas blusas lá e era 2 latas com 2 tocos aqui. Era 180 aquilo que dava. Ele fazia aquilo, ele amarrava uns negócios ali, fazia 180, 185, 190, ficava fazendo. O meu amigo, quando ele começou a treinar, André, dessa questão das 300 repetições, foi com uma pedra. Olha que coisa. Ele pegou, não lembro se era um paralelepípedo, eu lembro que era uma pedra que ele pegava e começou a fazer rosca concentrada. Aí a meta era tipo 300 repetições. É uma coisa que eu gostaria de ver um homem fazer treino, porque o bíceps é um músculo pequeno, né? Não, e ele também fazia, fica sabe incandescente, né? Uma coisa que a cultura antiga tinha e hoje não tem. Ele chamava de carocinho. Pra você ter ideia, ele inventou da cabeça dele, porque a gente não tinha revista, não tinha internet, ele não tinha visto na televisão, que a televisão não mostra isso. Não mostra. Ele pegava assim, ó, eu vou até pedir pro Adson me mostrar aqui na câmera. Ele fazia isso aqui, ó. Ele botava o bíceps,
ele apertava e ficava torcendo. Torcendo porque contraía Isso. mais ainda, dava uma E isotensão aí lá. aperta. Tensão contínua. Isso. Até Isso. quando eu não aguenta mais. Aí depois alonga. O braço dele era grande, Muito grande. Chegou É. a 52 centímetros de braço. Nossa senhora. Ó, comendo carne frita. O Nilton até falou pra não parecer que é só meu amigo. O Nilton, o Cal. Todos eles viram isso que eu tô falando. Nossa senhora, o cara forte. 52 centímetros de braço, ele tem 1,72 m mais Um ou homem menos. com o braço grande. Claro que é. E ele chegou ao peso 125 quilos. Nossa. E ele parou de treinar quando ele ficou sabendo que tinha que tomar bomba pra competir. Pai, não queria saber de Ele si falou, mesmo. não. Ele ó. era crente já É, ortodoxo. claro, olha que bacana que E era. aí falou, não... Sadio. Ele foi sadio. Teve uma. Conseguiu fazer instintivamente uma contração Sim. extrema no E bicho. ele, acho que ele fazendo essa de 50, É, de ele 300 sentiu. repetições, começou a sentir. Ele chamava de carocinho. Carocinho. Que eu perguntava assim, O caroço e aí? começa a andar lá dentro, ele sente. Eu falava, e aí, já treinou hoje? Ele treinei, só falta fazer carocinho. Então que era virar e espremer. Aí ele tipo fazia meia hora de chamava de carocinho. Nossa, meia hora aqui, ó. Você sabe que esse negócio de você sentir o bíceps andar e mexer, existe um estímulo neural. Começa a se concentrar mais na sua atividade física, começa a ter uma alimentação mais sadia, que você vai ver o resultado. O estímulo neural de você querer e você vai sentindo cada vez mais o músculo assim na contração, é o que faz você aumentar. É. Incrível isso que você falou. Todos eles falam dessa contração. Vamos voltar lá para o legado do George Schmidt, que é o Passar? É isso, ó. Nossa. Aí aqui tem uma foto bem old school mesmo, onde é que só tinha os tough guy, aí os caras malvados. É. Então os caras falavam assim, esses pesos é oco. Ó, o que eu mais gostei foi a estrutura desse daqui. Vou até mostrar com o mouse aqui. A estrutura desse aqui, olha só. Os caras malvados. Você sabe de uma coisa? Era cerveja, as academias tinham umas canecas grandes de porcelana que tomava-se cerveja e fazia esses exercícios. E todo mundo acha que isso é oco. É oco esses pesos, não sei o que. Você sabe que eu tenho uma academia, né? Dessa época. Aquelas redondas lá. Então. Eu uso elas para fazer... Pô, é 60 quilos aquilo. Stiff. Você viu como é difícil aquilo para manejar? Porque ela é maciça, ela não gira. Eu gosto deles, da Kit Bell também. Eles são bem, muito bom, bem grossos. Então, eles faziam essas coisas. E o George Schmidt, além dele inventar o supino e fazer o hack press, essas coisas, ele colaborou muito com a difusão da cultura física na Europa e nos Estados Unidos. E esses protocolos de comida dele assim me deixou muito intrigado, sabe? Põe pra cima aqui, mais uma você vai ver o que eu vou te falar. Olha aí. Ele fazendo aquele salto que eu te falei de velho. Sim, 90 anos. Olha aqui, ó, correndo aqui, ó. Eu era criança, isso pra você ver uma coisa, hein? Eu era criança, eu mexia nas revistas do Gerson Dória, eu vi essas fotos desse homem. Eu falei, mas que velho, o que esse velho tá fazendo? Meu inglês era horrível, ainda continua horrível. Mas aí eu dou uma sapecada. Eu falei, por que tem tanta foto desse homem nessas revistas? Porque as revistas eram antigas, 1925, tem até hoje lá, só que eu nem mexi para procurar. E eu vi essa foto. Aí eu fui entender que esse cara era um precursor de uma atividade física, ele fazia demonstração em escolas de habilidade atlética e levantava uns pesos com essa idade. E falava sobre a greco-romana, sobre você trabalhar em grupo, trabalhar em lugares frescos, treinar em lugar fresco, ele pregava muito isso. E comer, era 5 litros de leite por dia, e grãos, salada, legumes, ele era apto a uma refeição. E no fim da vida ele parou de comer carne. Ele falou, não preciso mais de tanta proteína. Ele tinha uma noção disso. Então esse é George Schmidt da era da Bronze Era, onde que todos na minha velhice eu quero tomar whey. É isso aí. E depois, então aqui nós temos uma foto, que já não é mais daquela da Bronze Era, e sim da Silver Era. Na verdade, eu coloquei para ilustrar para vocês verem, né? Esse em pé é Vincent Gironda, o guru. Coach. É guru, eu chamo dele Foi guru. coach do Arnold também. Foi coach do Arnold, de vários caras. Ele foi coach de vários vários artistas. caras. E na academia dele se pregava ainda do mesmo jeito. Um dia desse eu fiquei as mesmas puto argolas, as porque mesmas coisas. Se usava a mesma coisa daquele século passado. No Ironberg Podcast eu não lembrava, porque perguntaram se o Arnold tinha coach. É, eu lembrava que tinha, mas eu não consegui Teve lembrar na o Alemanha nome disso. depois quando ele veio da Alemanha,
Vince Gironda ajudou e teve uma ajuda também do Reg Park da África do Sul, que era o ídolo do Arnold, que ajudou ele. Mas esse homem influenciou ele a ter um físico mais tem mais um marcado. shape do Gironda aqui, não? Tem, se você colocar... Não tem. Não tem. Eu vou mostrar pra galera. Ele é um homem da Silver Era, Vincent Gironda, e ele é um cara que realmente... Olha lá. Olha só o shape do Ele mano. era um cara... Isso aqui, ele pregava os ensinamentos da Bronze Era. Sobre alimentação, sobre comida, sobre treinamento, sobre se comportar. E a academia dele era totalmente igual a dos caras lá. E o Arnold se dava bem lá dentro. Tu consegue... Isso, joga na... Isso. Você acredita que o Vince Gironda era natural? Eu acredito. E é o que eu falo pra galera, ó, isso aqui Porque eu você também acha acredito. que não é possível ter um shape assim? Sim. Agora, Então. isso aqui é um shape do Men's Physique. Atualmente. Bom atualmente, bom. Então, bom. você falou tudo. Ele era um cara com uma aparência boa. Ele treinou mais de 22 artistas de Hollywood. Todos procuravam ele para treinar. Ele aqui na velhice dele, você pode ver, ó. O cara era um cara com uma saúde de ferro. Olha lá. Isso aqui é na década de 70. Tiveram uma boa velhice. Eu tive né? aqui já velho, já. Ó, o Aqui, ó. shape, É velho, é velho. cara. Ele, e na década de 70, na década de 90 eu tive um amigo meu que saiu daqui, falou, pô, eu vou fazer esse caminho que você está falando, dessas academias, Pra desses vocês lugares. terem ideia, foi só o coach do Arnold e do... Então. Se eu não me engano, o Tom Platz pegou umas Não, dicas com foi ele. sim, Mohamed Macau e Larry Scott. muita gente. Larry Scott tinha uma deficiência no peitoral, só que ele falou pro Larry Scott, não faça supino na minha academia. Aqui tem um banco, mas as pessoas não entenderam que era que não podia fazer. Tinha um banco lá, pode ver. Mas não era para o Larry Scott fazer. O banco estava para todo mundo usar. O Larry Scott tinha um peitoral pequeno e tinha uns ombros muito grandes. Então ele falou assim, se você continuar fazendo supino, teu ombro sempre vai ficar grande. Então a gente vai mudar isso. Eu tenho que parar de fazer supino. Ele usava as argolas, que vocês podem ver aqui em cima, tem umas argolas que elas desciam no chão e eles faziam um crucifixo com o pé em cima de um banco na argola. Porque até o Júlio... Era um crossover para baixo. Eu não consigo sentir o meu peito no supino. supino, então. Quando eu começo a fazer muita repetição no supino, o ombro já começa a doer, Então, estralando. porque ele pregava isso e ele tinha uma baita razão, né? Na construção de uma linha, de um físico. Ele procurava melhorar a harmonia do físico. O Larry Scott tinha uns braços enormes e tinha pouco peitoral. Ele conseguiu colocar um peitoral melhor. Mohamed Macau foi lá, pediu para ajuda para o dorsal. Rick Wayne, uma gama de atleta que não se falava dele, mas os caras frequentavam lá para poder fazer isso. Você vê, a dica que o cara deu há 30 anos atrás? Mais de 30 anos atrás, eu tava fazendo um treino de peito com o Júlio, e aí o Júlio olhou assim, porque eu falei, Júlio, minha deficiência é peito. Certo. Aí ele falou, então vamos fazer um treino de peito. Foi até lá no CT. Aí ele falou, aí eu treinando supino, certo. Aí ele falou, caralho, por isso seu peito é pequeno, seu ombro rouba tudo. Rouba tudo, mas então, se você já tem, ele vai melhorar, nunca vai ter essa coisa. Então, eu já tava nesse plano. Porque assim, sabe por que eu ainda continuava fazendo supino? Porque eu via Coleman, todo mundo falando pra fazer. Mas pra falar que eu sinto meu peito, eu sinto o peito no crossover, nos fly. E só. Então, e é poucos exercícios. Aquele mergulho de chão que ele fazia nas argolas. E aquele pullover que eu tô fazendo agora aí, que eu nem sei se é comum, pullover na polia. Sim, eu sei. Só trava o peito e aperta. Você sente que tá pegando. Pega muito. Trabalha. Ele tinha essa diferença das atividades físicas devido a ele pertencer lá atrás, ele cultuar aquela era lá. E meu amigo, vou voltar a falar para você, meu amigo resolveu, ganhou um dinheiro, uma herança, foi embora. Vou visitar essa história. Ele conheceu o Vincent Gironda. Pô, quanto custa para treinar? Para fazer uma aula? Ele falou assim, $50 a minha aula. Levantou da cadeira, cabelo branco, deu um baita treino pro cara, surrou o cara na academia. O cara falou assim, nossa, André, eu apanhei. Porque tudo era diferente, tudo com um ângulo num lugar que estava lá atrás, de 1910, 1900. Ele não modificou aquilo. E era icônico, tinha artista nas paredes, autógrafo com não sei quem. Ele era um cara muito querido naquela época. E esse cara, ficou apaixonado por aquilo. Tava indo embora, o que o Vice Gironda falou? Não, você não vai embora, não acabou ainda.
você, É o Eurotreino. não, você vai se alimentar. É, Ele bateu 10 ovos lá, fazia parte dos $50, cara. Eu achei isso muito legal. Deu comida pro cara. Eu achei que ele ia dizer, esse aí foi o pré-treino. Agora a gente vai fazer o intra-treino, né? Então deu uma. Assim, ó, o cara falou assim, com toda a simplicidade, porque ele era do interior, me deu uma gemada, mas eu saí dentro do carro fazendo uns barulhos já, mas era assim, uma coisa fantástica. Porque ele alimentou, ele fazia parte do treino. Você não pode sair daqui assim, $50 pagou. E se apaixonou tanto que falou do café brasileiro, voltou depois de 2 anos com o café para entregar. E tinha falecido, já não estava mais naquele lugar. Ele falou assim que foi a viagem mais chata que ele fez, porque ele queria ir lá entregar o café pro cara. É o Vincent Gironda, o homem que perpetuou o treinamento e os protocolos da década da Era do Bronze e levou ela para a era da Silver Era. Né? É um ginásio antigo e nós tivemos aí hoje em dia essa loucura toda. Que graças a essa gente da Era do Bronze, todos esses atletas, todos esses homens desejadores, chegamos a um nível de atividade física mundial. Na minha opinião, sem precedente. Em academia nada é novo. Os caras só melhoraram aquilo que os antigos faziam. Hoje não se corre na rua, olha isso aí. É um arsenal. Sabe Entendeu? qual é a minha vontade, André? Eu estou construindo minha garagem agora. Na minha garagem eu quero uma barra para fazer agachamento. Eu quero um parzinho de halteres para eu fazer o ombro, fazer alguns. Mas isso todo dia. Fazer um full body todo dia. Isso, aí vai tomar o banho para escovar. Eu acho que você vai achar a sua modo de crescimento muscular. Isso. Você vai achar. E fazer isso. paralela. Só isso. Só e você não vai tem achar. muita coisa. Não, uma só coisa isso. imprescindível, necessária para o seu corpo, que você sinta-se bem, que você sente pegar. Porque o que a galera. Eu amo treinar, eu gosto. Eu não tô tão preocupado com shape. Sim. Pra dizer assim, não, faz dieta pra ter o abdomezinho, pra isso. Eu não tô preocupado com isso, mas eu não quero parar de treinar. Não deve se parar de treinar, porque também chega uma certa idade que você tem um decréscimo da massa magra. Queima a gordura, você é vai bom sentir porque você. atividade. Pra saúde e Não, tudo. E mental. É. E mental, você se mantém ativo. Mas o treino, eu treino porque eu gosto de treinar. Eu olhei essa foto assim, fiquei impressionado, né, com essas grandes redes que existem hoje e passa-se pelos aparelhos, nem sabe a dificuldade. O homem machucou as costas e inventou o banco de supino. O homem machucou as costas e inventou o hack squat. E descobriu que a carne de porco era até melhor para ele do que a carne do boi, que era não sei o que. Tudo Aí isso hoje foi um tem teste. regata que é proibida em algumas redes. Então tem aquela tudo regata isso. mais fininha. Tem tudo Enquanto isso. os caras antigos Eu treinavam. não, eu não entendo por quê, né? Porque soa, então você traz uma toalha. Então é difícil você. Teve um avanço muito grande. A indústria das academias, a indústria alimentícia, as drogas, tudo teve. Então esquecendo o principal. Você manter um bom tempo de treino natural, bem alimentado, fazendo uns exercícios básicos do negócio, e você pode se tornar, quem sabe, um dia um George Hecht Schmidt. Pois é. Né? E pior que eu tenho algumas, porque a gente fez engenharia, eu e o Adson, e uma das coisas que eu tenho vontade de fazer a mecânica, não sei se vou pela vida, mas eu tenho vontade. A gente nunca sabe. Mas eu tinha vontade de fazer, por essa minha dificuldade no peito, eu acho que já até existe, pelo que eu já andei pesquisando. Mas eu sempre pensei num supino que ao invés de você ter uma barra, você tem uma torre e você muda a angulação dessa torre. Olha que eu vou. Olha que você viu que eu fiz uma máquina na academia lá, né? Só de conversar. O que você está falando eu não tinha percebido. Imagine que você muda a angulação da torre para você fazer aquele fechamento aqui, ó. Para fazer em cima. Exatamente. E deve ter sim uma experiência assim, alguém que já tem pensado. Eu pesquisei uma parecida na Arábia. Então, parece que eu vi no Oriente Médio. Um atleta fazendo lá isso. Porque lá lá tem de tudo, né? Eu acho que você deve fazer seu. Eu acho que você deve fazer seu os físicos dos caras. Deve fazer seu quartinho, que é seu estúdio. Na palavra correta é um estúdio que você vai fazer. O meu pai tinha aqui na General Glicério, Caciqueira, com a Luiz Pinto Flacker, que é umas 6 quadras daqui, o estúdio Gerson Dória. Cultura Física. Então o nome tinha um negócio assim. O Fran me mostrou onde era. Esquina toda lá. Cultura Física. Você ia lá fazer isso. Aprender a se alimentar, a comer, a treinar, ficar forte, ter saúde física e saúde mental. Engraçado você falando, ó, como eu sempre falei, como me pareço muito com você. Na minha ideia da minha academia, na sua ainda não tem isso.
eu penso em pôr um mural de alimentos bons úteis. e a dieta de um atleta comum de peso X. Tipo assim, uma dieta O que se deve comer. 80, 90 quilos. Aí tem lá. Isso. Aí, como a burocracia pede, tem que ter a assinatura do nutricionista embaixo. Isso não seria difícil hoje, mas eu fiquei pensando assim, né? Eu pensei nisso que você falou. O que comer? Fazer uma coisa interessante. Só que aí o cara vai lá, como eu passei mal fazendo isso, tá lá na academia do Gerson, eu vou abrir Então, um mas processo, por entendeu? isso que Tem você tudo tem que isso, ter assim, uma história hoje. A nutricionista lá dizendo assim, ó, prescrição para um atleta. um atleta de X peso. Então eu lembro na academia do meu pai que tinha essas coisas assim, os bons alimentos, num quadro de madeira, né? Porque é a pergunta que eu mais recebo. Mas é claro, alimentação, o que eu comer, vou comer? Aí o cara não sabe o que comer, ele vai comprar um suplemento de R$800. André, eu cheguei, vim caro, para São Paulo não precisa. Em 2006, 2005, 2006, nem lembro mais exato. E não treinava ainda. Mas pouco antes, 2003, eu tinha ido na academia, feito uns treinozinhos e eu vi alguns caras lá. Sim. Vim para São Paulo, fiquei 2005 até 2010. Voltei pra academia e vi os mesmos caras do mesmo jeito. Treinando? Pesado, porque já tinham evoluído o peso, mas o corpo em si não tinha mudado nada. Então, assim, é o que a gente vê muito acontecer. Muito de talvez falta de uma certa instrução, mas também da alimentação. A alimentação, para esses atletas, eles falam, o George Rex Schmidt, nos livros dele sobre peso para a vida, ele fala, você é o que come e 60% da tua boa performance, é uma frase que eu sempre carrego, muita gente já viu falar isso, 60% da sua boa performance atlética é o que você ingere. E eu queria destacar aqui uma coisa que eu fiquei impressionado, eu comecei a ler todos, a Bronzeera novamente, e George Rex Schmidt, eu encontrei um cara da Bronzeera dentro da academia, que é seu amigo, pra caramba. Porque eu comecei a analisar assim o que ele fazia e o que ele falou que ele comia. O Júlio Gurila é assim. Ele é desse jeito aqui. Parabéns, Júlio Gurila. Você é fora da curva. Você é impressionante. Hoje, a galera não entende ainda essa questão do aumento gradativo. Porque a galera é muito pra hoje. É pra hoje, é pra agora. Pra agora. Né? Isso está matando grandes homens, grandes atletas. Está se perdendo, porque o cara quer imediato. Ontem eu respondi um rapaz que ele falou assim, você falou, ele fez algumas citações e eu achei que ele gastou muito tempo naquele texto, então não era um hate. Hate quer soltar 2 palavrinhas de ofensa, porque assim, a galera costuma falar, você não aceita opinião contrária. Não, gente, quando eu vou chamar você para conversar, é porque eu aceitei. Já tá Se eu não aceitar, eu ignoro. Vai deixar lá. Exato. Quando eu chamar você para uma discussão, que eu ficar, eu não concordo isso, é porque eu gostei do seu posicionamento. Então, porque quando é um ignorante, eu simplesmente ignoro e dá sequência nas coisas. Aí esse cara botou algumas questões que ele... Algumas eu não tinha falado, né? As que eu tinha falado, eu falei assim, cara... que ele falou assim, e o Gurila não passou o carro no Ramon. Eu falei, lembra que fisiculturismo é um esporte de tempo, não é imediato. Não é agora. Não estou falando que amanhã o Gurila vai vencer todas do Ramon, mas eu falei assim, lembre-se, Kai Greene perdeu pro Phil em 2005, ganhou pro Phil em 2009 e ganhou pro Phil em 2010. Isso. Depois o Phil ganhou todas. Todas, isso, exatamente. Então... talvez alguém olhasse assim e falasse, agora que o Kai ganhou 2 anos, o Phil nunca mais vai ganhar. E aí o Phil foi lá e fez o que tinha que fazer. O próprio Phil falou assim, fez a sequência. Isso, o Phil falou assim, ele ganhou de mim em 2009 e eu cheguei e prometi. Ele nunca mais vai ganhar, porque ele estava fazendo o quê? Treinando. Ele já tinha aquela rivalidade. Já vinha vindo lá de trás. Isso foi uma sequência. Ganhou. Então isso que eu descobri assim no Júlio Gurila, vendo ele treinar, e até se você observar, até esses bigodes o Júlio Gurila tem. Então aí, Gurila, tô achando que você não andou lendo muito sobre a Bronzeera, viu? Você nasceu na época errada, porque outro dia ele postou uma foto assim, a mesa dele estava lotada de legumes, frutas, verduras, grãos. Eu falei, mas que foto bonita, bem arrumada assim. Então você viu que o cara Sabe o que o Gurila falou pra mim, que eu vou até falar pra galera? Isso aqui, ele pode até ficar chateado comigo, dane-se. Mas o Gurila chegou pra mim pra reclamar, falou assim, Itinho,
Os caras chegaram pra mim, que ele tava precisando de uma grana. Tá. E aí ele chegou, pô, eu tô precisando de grana. Aí os caras chegam pra mim e falam assim, arrumei pra você 12 UI de GH por dia. E é 12 U do melhor, eu esqueci qual é o Tá nome. bom, aham. Quando eu falei pra uma pessoa, o cara falou, caralho, isso aí beira Então. 6, 7 mil no mês. Então, E ele falou, os caras sabem que eu não tomo. ó. Eu não tomo isso, acho que ele tava tomando 2 UI. Ele falou, eu não quis. Não quis. E eu fiquei pensando, filho da puta, tu não tem amigo não, é? Porque poderia dividir. Poderia, nem que me venda mais Mas barato. você vê como que é a índole Aham. dele, né? Que se assemelha bem ao que esses caras Qualquer outro ia jogar tudo pra Ia dentro. jogar tudo pra dentro e é capaz de dar água pra você. Exato. Porque é seu amigo, né? Entendeu? Então é uma índole diferente que faz com que ele se torne isso que ele é. Um atleta fora de série, que eu considero ele um físico fora de série e uma pessoa com personalidade diferenciada. Que se assemelha a essa gente. A era do bronze, que era contido, né? Nas coisas, nos treinamentos, e treinava demais. Eu vi o Gorila fazer uma perna ontem, fiquei olhando aqui e falei, é fora do padrão. Né? São quase 2 horas intensas, que acho que qualquer ser humano Então pifava assim, ali. ó, quando eu falei sobre o Gorila, eu já pedi desculpa 1000 vezes o termo passa o carro que eu falei, porque gosto do Ramon. É claro. É um físico espetacular. Top demais. Nossa Senhora. Peço desculpa por ter usado esse termo, mas quando eu falei aquilo, era porque eu tava vendo, o Gorila só comia arroz com cebola Então. e levedo de cerveja. Um homem forte. Não treinava na academia, tava cavando Então, o buraco e crescendo. Então, isso aí é um homem forte, com uma mente avançada. Isso que tem que ter. O cara, ele voltou, mas a mente estava blindada e trabalhando naquilo. Vou voltar e vou fazer a mente. O que esses caras falavam, que você pode modificar todo o percurso da sua história ainda, se você tiver uma mente forte, para que você possa realizar seus desejos. Aí na minha cabeça, eu pensava, imagina esse cara indo pra academia, tomando o GH que todo mundo toma, que Ramon toma, que Todo mundo faz. eu não tomo porque não tenho dinheiro, claro. mas quando vier eu vou tomar. Vai experimentar. Todo mundo toma. Eu pensava, imagina ele tomando as bolas que tem que tomar, o GH, comendo proteína. Do jeito correto. Isso. Não é arroz com cebola. Agora, a opção dele foi só tirar a cebola e colocar um pouquinho de frango e fazer só 2, 3 refeições por dia. Ele não fez como o resto. Ele veio na contramão. Na contramão. Aí eu já não tenho como, tipo... É. Aí já é uma opção dele, mas é o que ele opção fala. de Eu cada quero um. daqui 10 anos estar fazendo isso, Então, daqui 20 anos, 30 anos. eu entendi, ele já me falou isso também. Eu entendi que o que acho que ele realmente viu isso aqui. É pro resto da vida. É duradouro, é pro físico, não é uma coisa assim que o cara em 3 anos ele some do, vamos falar da mídia hoje, os grandes atletas somem, o que vai acontecer com ele? Cadê o cara? Você procura, mexe numa página, nossa, tá aqui, mostrou outro dia, John Fuller, pô. Eu fiquei pensando, John Fuller era um cara da Inglaterra, pô, ele tinha um físico bom, sempre tava no meio dos caras, mostrou o túmulo dele, morto com 50 anos, com todos os troféus em volta. E aí tava assim, aqui foi enterrado um sonho. E aquilo foi uma imagem que eu fiquei olhando assim, falei, caramba, se fosse no Brasil eu tinha roubado os troféus, porque tinha troféu do Miss Universo, mas devia ser num lugar muito agradável. Então, o Brasil assim, pise devagar. O Brasil é Tava difícil. escrito dessa forma, assim no túmulo dele, pise devagar, pois aqui está enterrado um sonho. Você fica analisando uma frase dessa, caramba, né? O que você deve fazer, jovem, é dar início a um bom treinamento, a uma boa alimentação, e a paciência é o verdadeiro segredo para você alcançar um físico. Se esses homens alcançarem esse físico que tinham nessa época, 1900, 120 anos atrás. Esse aqui tem uma estrutura muito boa. Então, Esse é o Otto Arco, ele estava velho já aqui, ainda isso fazendo um aqui, abdômen. um Classic Physique top hoje. Então, os caras tinham Você não pode subestimar. É a última imagem ou tem mais? Pode passar. Então aqui tem mais uma, né? Que é o Pandor, com aquela definição nas costas. Olha como ainda posava de forma... De forma, então, entendeu? Não tinha aquilo, né? Ainda não tinha a pegada do... Hoje os caras mexem até o mindinho para fazer da maneira correta. Claro, vai lembrar. Eu espero poder ter contribuído com o canal, e tinha, que eu tenho uma predileção muito grande por esse assunto. Espero que você tenha gostado, que todos os telespectadores gostou, porque até eu fiquei impressionado com a história, porque mesmo eu sabendo, eu sempre dou uma lida a mais e fico, caramba, tem uns caras fortes na terra. Quando a gente olha o fisiculturismo hoje,
tem uma certa frustração. Você espera, eu falo do Olímpia que vai acontecer esse final de semana, você espera uma coisa e quando chega você fala, putz, não queria que ele tivesse assim, Nossa, podia ter secado mais, então, podia ter eu melhorado tenho- aquilo. eu tenho- Quando você vai olhar o antigo, você se surpreende. Você fala Não, assim, caramba, como os após caras a- faziam isso. Exatamente. Após a era do bronze, vem a Silver Era. Ó, que legal. Aqui a gente tem um... Vai ser falado no próximo. No próximo, esse aqui vai ser falado. Esse homem era um homem da Marinha Americana, chamado Bruce Handel, um levantador de peso. Ele tinha 180 quilos, comia 50 ovos de manhã e quase 1 quilo de bacon, 1 quilo. Então é um homem de 180 quilos, um gordo. Ele resolveu dar um basta. Ele fez uma redução calórica e treinou demais. Ele se tornou o Miss Universo em 1958. Nossa, aqui é ele? Bruce Handel. Isso Aqui é ele? É histórico. Uau. E tinha. Eu não vou pôr nada. não conhecia. Isso aqui é uma história muito legal. Vai ser contada no próximo. No próximo. Na Silver Era. E Tem mais ele aqui? tem mais uma ali. E tinha, o homem era Nossa, mano. um homem forte, tá? Ele fazia 180, 190 quilos de exercício bom dia, good morning, que você põe a barra nas costas. Ele era poderoso nos levantamentos. Ele se encheu. Ele entrou, Olha ele isso. colocou esse shape, como se fala hoje. E foi um homem que entrou no cinema, foi destacado nas televisões. Então é uma disciplina. Não mudou muito da Bronze Era para Silver Era. Teve um recurso melhor. E apareceu, é claro, os ícones, né? Que era o Steve Reeves, que a gente vai falar da próxima vez, que era um cara Reeves, fora de série ali com o Reg Park do lado. Aqui ali. é o Steve, aqui é o Reg, né? Park, o ídolo do Arnold, estava novo ainda. Os caras são fora de série. E é isso, eu acho que todo mundo deveria seguir pelo menos um pouco o exemplo dessa gente, que é um físico duradouro e contínuo. Eu olho às vezes assim um campeonato, nossa senhora, o que esse cara fez? Está com um abdômen gigantesco. E pesquisando essas eras, eu descobri que depois da Golden Era, que é uma coisa maravilhosa que aconteceu com um trabalho de marketing grande das empresas de suplementação, de revista, que é o Wader, os caras todos, tinha várias revistas, várias gente brigando por um pedaço daquilo, porque tinha muito físico bonito e estava numa era ensolarada, vamos falar assim. Isso que é Golden Era. Passou essa era, então o que veio? Eu fui olhar o que era, é Lee Haney Era. E aí se fala-se assim. Aí o esteroide foi começado a usar abertamente em quantidades grandes, em quantidades absurdas, na era do Lee Haney. Até a Mass Era. Agora essa Mass Era não tem nem como que falar. Então o que está escrito na história da Mass Era, ela, graças a Deus, voltou a Classic, que essa vai ser a nova era do bodybuilder, que infelizmente a Classic vai dominar o histórico do negócio. Eu É ainda bacana queria ver que aquela massa. aumentasse um pouco mais o peso. Só que eles já falaram que não vão Que aumentar. não vão, porque vai chegar lá. É. Eu acho que mais 5 quilos ainda vai. também. Porque eu sei que uma hora tudo muda. Vai chegar uma hora que o Chris Bumster não vai conseguir bater o Não, peso. ele não vai entrar então. Ele não Aí vai ele- entrar, a indústria vai perder o atleta. Não vai Imagina se esse ano ele não conseguisse bater o peso. A indústria perde. Só perde, o patrocínio perde, o cara vende, a imagem dele está sendo aguardada no mundo inteiro. Ele subindo no palco, isso vende, isso ilustra o esporte. Até o Joe Wader vira no caixão. Porque ele realmente é um físico Porque eu bom. não tava lá pra ver isso. Então, 5 quilos a mais, eles vão acabar cedendo daqui uns 2, 3 anos. Falar, tá bom, 5 quilos a mais é o máximo da categoria. E eu não sei o que vai acontecer com os bodybuilders atualmente, porque eu também tenho uma admiração muito grande, mesmo não gostando do excesso, mas eu gosto também, porque eu sei que o esforço... Eu ainda acho que vai continuar sendo o principal. O principal. Porque a gente gosta da bizarrice. É isso, o A gente humano quer gosta ver- da bizarrice. Quando tirou o Miss Internacional ou o Miss Olímpia, Você quer ver- eu fiquei chateado. Você quer Queria descobrir ver as mulher se- feia. Você- Musculosona mesmo. Você quer descobrir se o humano gosta do extremo? É assim, ó. Cara, conheci um cara que ele pesa 250 quilos. Ele vai falar, caralho, mano, você tem uma foto dele pra eu ver? Quer Se ver? você falar, não, eu tenho um amigo que tem 180 quilos, ele, eita poeira. Mas você fala, não, tem 250 Ele quer quilos ver. de gordura, mesmo sendo gordura. Cara, caralho, mano, deixa eu ver isso aí. Quer ver. Aí se você fala assim, pô, mano, eu tenho um amigo ali que ele é tão magro que ele Parece- tem 1,90m, só pesa 35 quilos. Querem ver. Você vai falar, porra, deixa eu ver isso aí, mano. Bizarrice. É bizarrice. É o show. E um bom exemplo é esse Bruce Handel, que é uma coisa fora de série. Volta aquela foto lá de novo.
Aí, ó. Nossa. E aqui ele tá fazendo um bom dia aqui, ele falou que essa barra foi ele que entortou, essa barra. E ele competiu em 2 universos, ele se tornou um cara assim, para programa de televisão, para mostrar que era possível, porque a América engordou devido à indústria alimentícia. Fast food. A América engordou. E ele é um cara que tinha esse exemplo. Olha só, ele foi esse levado- cara é esse aqui, ó. o Bruce Handel. Ele foi levado para os canais de televisão, tem vários filmes dele aparecendo, pousando e conversando, porque ele mostrava que era possível você melhorar a sua forma física. E isso levou mais gente ainda a criar mais academias na Silver Era, lá atrás. Lá atrás. E a Silver Era a gente vai falar na próxima live, galera. Então quem gosta de bodybuilding old school e essas histórias bacanas, não perde a próxima live. É isso aí. Eu espero ter colaborado, Tinho. Bastante. Pela oportunidade que vocês me deram. E eu tô aqui impressionado. Até eu me impressiono com essas fotos. E acho que a gente bateu um bom papo hoje. Foi, aqui. bastante, Uma coisa muito bom. bacana. Muito obrigado, viu? E é bom que eu aprendi bastante. A gente sempre acha que eu sei bastante, sabe Não, nada. a gente quando vai se aprende um com aprender. o outro. Você vê as histórias que você contou, que é possível um homem ficar com 50 e poucos de bíceps. Né? Eu cheguei a 48. Sabe um homem, eu posso falar? Uhum. Dá tempo? Um homem que tinha quando você começou a falar desse atleta, do seu amigo, eu lembrei dele, o Brás Antônio da Silva, o Mr. Brás, que foi um atleta na década de 70 do Brasil. Ele pegou segundo lugar no Mr. Universo, ele era de São Caetano do Sul. Teve problemas sociais e ficou recluso uma época e veio a falecer depois. Mas era um homem com físico fora de série. Meu pai falava assim, era um Sérgio Oliva, ele era preto igual, baixo e grande. Treinava horas a fio, incansável. E ele, você vê, ele era um homem analfabeto, que ele foi para o Mr. Universo, chegou lá e foi na Jordânia. E todos os diplomas de participação estavam dentro de um enfeite, que você ia lá, pegava todos os atletas reunidos num banquete. E você lia o nome do cara e ia procurar ele. Satoru Nakajima, do Japão. Vai lá e entrega pro cara. Ele não sabia o que estava escrito. Ele enrolou aquele e foi embora. E apagou na caneta e colocou na academia. Era uma coisa assim, muito interessante. Ele era um cara que tinha um físico de horas de treino, forjado no arroz, no feijão, na carne, e treino. Ele foi a segunda melhor perna a primeira melhor perna do Miss Universo. Antigamente dava prêmio para isso. E eu lembrei quando você começou a falar do seu amigo que é possível. É possível. É possível ter uns 52 de braço e ele se recusou a competir por causa que tinha que tomar anabolizante. Porque tinha que tomar anabolizante. Entendeu? É possível. E hoje, eu sempre falo, hoje ele tem um trabalho que todo mundo queria. Eu conheci ele através do desenho. Não foi através da musculação. Sim. Eu desenhava e vendia desenho na época pra molecada. Se virar. E aí ele também vendia. Nossa. Aí teve um dia que o molequinho foi lá na minha casa comprar, acho que foi R$20 de desenho. E eu falei, caramba, tudo isso. E eu não tinha desenho para esses R$20. Eu já não queria enrolar o moleque. Então eu vendia uma quantidade. E aí depois ele veio me trazer o outro que ele comprou. Aí eu falei, caralho, mano, que desenho foi esse? Quem é esse cara? Aí conheceu. Aí fui e conheci. Aí eu ia desenhar na casa dele. Então eu vi quando ele começou a treinar. Na musculação, que realmente essa história era verdadeira. Aí ele foi, pum, se transformou. Em 8 meses ele tava gigante. Eu falei, caramba. Predisposição pra coisa. Aí a gente começou a treinar. Aí eu, pra ajudar ele, que ele era, na época a situação dele era pior que a minha, né? Nós não éramos ricos, mas eu de vez em quando eu me virava, fazia uns trabalhozinhos. Aí eu comecei a comprar as revistas pra poder... treina assim, treina assado. Porque era parceiro. Aí na segunda revista tinha o Coleman. Aí eu falei, puta, que vai pronto. Estragou toda. Aí o sonho foi, disse assim, vai por água abaixo, se os caras tá desse tamanho aqui. Então, E aí foi assim que eu fui me adicionando no esporte, gostando e aprendendo. é muito importante isso. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Segue lá, Gerson Doria Academia, uma academia old school, que consegue trazer o treino atual, né? Mas você lá não consegue treinar fofo. Ninguém treina fofo na Gerson Doria. E nem se cria na Gerson Doria um fofo. Porque é pra sério, pra você mudar seu físico. Se você me perguntar, eu vou te responder a verdade. Treina e come bastante, por muito tempo. E quem sabe você pode ser o próximo atleta a surpreender o mundo. É isso aí. Então é isso aí. A gente aguarda vocês na próxima live.